Stefan Zweig foi, entre os anos 20 e 30 do século passado, tanto na Europa, Estados Unidos, como aqui no Brasil, ele foi um best-seller. Ele era considerado o autor mais traduzido do mundo, sei lá quantas línguas, numa época que não tinha internet, que tinha todas as dificuldades de comunicação, ou não tinha as facilidades de hoje. Ele era o mais traduzido de todos. E evidentemente, também o mais publicado, na medida em que ele era best-seller num país, logo era transferido para outro. Agora, aqui no Brasil, ele também foi muito beneficiado pela essa aura que tinha, e também por uma casualidade, o seu editor foi um pequeno gênio da venda de livros, né? O Abraham Coogan, que viveu até os 90 anos, ele tinha a editora Guanabara, era um homem muito jovem, que veio da Europa para cá, e ele era um vendedor de livros e muito inovador. Então ele inventou, ele tinha uma livraria muito chique na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, no quarteirão onde tinha as grandes livrarias, né? Mas ele inventou um sistema de venda de coleções encadernadas de porta em porta. E ele conseguiu os direitos do Stefan Zweig, começou a lançar em brochuras, a coisa vendia muito bem, e sempre livros pequenos, né? As coletâneas de contos e novelas do Stefan Zweig, ele publicava a novela em si para poder ter mais volumes, né? E vendia essas coleções encadernadas, mas vendia como água. Eu falei com o sobrinho dele, que já morreu também, e ele me falava, olha, eu ouvia falar em 100 mil exemplares. Era uma cifra que me é muito familiar, porque ele também já morreu e era criança na época. Então, vendia como água. Até hoje, nos sebos do Rio e São Paulo, se encontram exemplares dessa primeira coleção, que foi reeditada muitas vezes. Depois, o Stefan Zweig depois morreu, matou-se, em 42, aqui no Brasil, e o Abraham Coogan continuou reeditando em coleções encadernadas também. Mas essa primeira era uma encadernação cinza, com lombada com enfeites dourados, e na encadernação tinha sempre uma imagem, às vezes dele próprio, Stefan Zweig, às vezes uma imagem alusiva, mas muito bem feito, até hoje é bem feito, né? E naquela época ele era um vendedor de livros. E isso deixava até os outros autores brasileiros muito enciumados. Não gostava, achava ele é comercial. Não é comercial, ele caiu no gosto do público e encontrou um editor livreiro, que essa é uma dupla vantagem, que sabia vender livros. Ele era um homem muito bem relacionado, ele foi chamado de caçador de almas, porque ele reuniu em torno dele um círculo muito grande de intelectuais franceses, porque era a segunda língua dele, também austríacos e alemães, né? Mas também ingleses, russos, o Gorky, que estava naquela época morando, já aposentado, morava na Itália, ele visitou o Gorky. Em suma, ele tinha um círculo de amigos muito grande, que o respeitavam muito. Alguns, como o Schnitzler, não é, por exemplo, que é também austríaco, mais velho do que ele, escrevia muito o Stefan Zweig pedindo conselhos de como vender livros. Como é que você vende os seus livros tão bem? Não sei o que. O grande Schnitzler pedindo ao seu amigo mais jovem, Stefan Zweig, conselhos de como vender livros, porque o Stefan Zweig era realmente um grande vendedor de livros, porque eram livros de qualidade, né? Senão não venderia.